Alô pessoal, tudo bem? Vamos começar então o webinar sobre o Covid e os riscos políticos aí. Todo mundo ouvindo então? Todo mundo tranquilo? Para dar início à nossa apresentação. Ok? Bom, o que nós vamos conversar hoje, bater um papo aí sobre o webinar? A gente vai falar sobre a questão do risco político integrado com o Covid-19. Então, o que nós temos que entender, primeiramente, né? O que vem a ser o risco político, que é um ponto fundamental, porque do risco político ele tem riscos consequentes, ok? E o Covid-19, ou seja, a pandemia que nós estamos sofrendo hoje, que o mundo inteiro sofre, e o Brasil também, obviamente, ele cria obrigatoriamente o risco político e outros riscos, mas ele cria principalmente o risco político, que é a forma de você lidar com a crise da pandemia, que é o que o Brasil hoje está vivendo. Então o Brasil vive essa crise hoje, né, abril de 2020, nós estamos vivendo essa crise. Já visto aí a demissão do ministro da Saúde, Mandetta. Isso é uma crise hoje real. Esse risco que eu estou conversando com vocês aqui é real. Então qual vai ser o contexto que a gente vai estar conversando com vocês? Eu vou explicar o conceito do risco político, vou explicar, na verdade, qual é a interligação que ele tem, vou apresentar um estudo de caso que nós fizemos da Brasiliano Interrisk, vou apresentar no book do Interrisk, que nós temos aí uma metodologia que nós adaptamos na parte da consultoria britânica, fizemos aí uma adaptação, uma tropicalização, eu vou explicar para vocês como a gente fez isso, e dele a gente extraiu 5 riscos, como exemplo, para a gente fazer uma exploração e uma estratificação do que pode vir a acontecer, dependendo da forma como essa crise vai ser gerenciada. Então eu vou colocar aí um cenário mais otimista e um cenário que eu considero realista, tá certo? Eu, brasiliano, ok? Para a gente poder estar conversando depois sobre isso. Então, muito bem, aí no currículo, não preciso estar falando para vocês já conhecem, só como registro. Muito bem, senhores. O que vem a ser o risco político, então? Então, o risco político é o quê? É a capacidade de uma ação política, então a ação tem que ser política, que impacta o quê? Impacta a economia e impacta o mercado como um todo. Então, ele vai na veia da economia e vai na veia do mercado. O que é o mercado? É a forma como os mercados internacionais se interrelacionam, tá certo? E é a nossa economia. Então o risco político mexe com isso, mexe como que as empresas, mexe como que o fluxo da economia, o fluxo do dinheiro, ele está girando. Ele não difere de outro tipo de risco, o já conhecido risco econômico, de crédito ou até de desastre natural, não difere disso. Só que o risco político, ele é o quê? Difícil de ser quantificado e mais difícil ainda de ser previsto. Razão pela qual, né, o pessoal não leva isso muito em consideração. Eles são desconsiderados. Então a gente fala risco político, mas ninguém mensura. Qual é o risco político hoje do Brasil? Alto, médio ou baixo? Então a gente não sabe quantificar ou mensurar isso daí. Tanto é que tem pouquíssimas, na verdade, consultorias no Brasil e no mundo que tratam disso especificamente. Como que os mercados lidam com isso, na verdade, as empresas lidam com isso? Então tem 4 formas de lidar com o risco político, né? Primeira forma que o mercado lida, a mais comum, simplesmente ignora. Quando acontece, eu vou tratar de maneira contingencial, ou seja, eu sei que ele é, na verdade, complexo e os tomadores de decisão, os executivos, acabam ignorando os fatores políticos na esperança de que esse problema vai desaparecer. Então, muitas das decisões que são tomadas hoje nas empresas, nas corporações, não são levadas em consideração a questão política. E muitas das empresas, muitas das instituições, na realidade, têm negócio com o governo ou têm interconectividade com o governo. E qualquer mexida que tenha no governo, tá certo? Mexe com o negócio da empresa. Então, faz parte do gestor de riscos
sim, está de olho na questão do risco político. Então, hoje, o momento que nós estamos vivendo, que o Brasil vive, o risco político é de extrema importância, tá certo? Então, temos que estar de olho nisso de maneira crucial e estratégica. Então, primeira forma de lidar, simplesmente o pessoal ignora, leva, na hora que acontece, toma a decisão. A segunda forma de lidar é o chamado band one, ou seja, ele segue uma política parecida com as tomadas de decisões dos grandes players, ou seja, é igual manada, eu sigo o que o número 1 está fazendo, o que o número 2 está fazendo, que certamente não é a melhor opção, não é o melhor caminho, né, para um investidor, tendo em vista que as realidades e os objetivos de cada empresa são diferentes. Então a pessoa não pode seguir o que o outro está fazendo, tá certo? Porque na verdade eu não posso seguir na manada. Se eu seguir na manada eu posso me dar mal, mas o pessoal costuma fazer isso, tá certo? Então isso é um erro crasso, é um erro que o pessoal olha e fala, ah não, a empresa X está fazendo isso, eu vou estar fazendo igual, mas tem que ver qual é o objetivo dele. Então isso é um ponto também que o pessoal costuma errar. O terceiro, ele pega geralmente um expert interno. O que é um expert interno? O cara conhece o país, exemplo, uma empresa internacional, tem aqui um residente, o cara mora aqui no Brasil há 20 anos, o pessoal de fora pede opinião para ele, ele acha que conhece todas as características, todas as nuances que nós temos. O Brasil é um país complicado, é um país complexo, né, com as suas nuances todas, então temos que entender esse interrelacionamento todo, tá certo? E ele pega essa opinião, mas é opinião, tá certo, senhores? Então é um ponto importante. E vai na opinião, às vezes, desse expert, entre aspas, interno, que também está errado. Porque nós temos para fazer o risco político, nós temos que ter uma equipe multidisciplinar, tá certo? Então entra economista, entra sociólogo, entra o cara de risco especificamente, porque vocês vão ver aí que são vários fatores que interferem na questão política nossa, tá certo? E a quarta, na verdade, é o que o pessoal também pratica bastante, tentativa e erro, tá certo? Então as variáveis são consideradas parte integrante do processo macro como um todo, envolve economia, tecnologia, a sociedade, tá certo? Então tem que ter sensibilidade, tá certo? E tem que ter decisões, tá certo? E essas decisões, né, são tomadas às vezes com base em quê? Nessa sensibilidade que ele olha e fala, olha, a economia vai bem, a sociedade vai reagir desta forma, mas geralmente essa sensibilidade às vezes não consegue captar determinados sinais que estão ocorrendo. Um dos exemplos mais claros disso aconteceu, por exemplo, em 2013, quando nós tivemos as grandes manifestações no Brasil que ninguém conseguiu prever. Quando eu falo ninguém, entra inclusive os órgãos de inteligência das empresas governamentais, que todo mundo foi pego de calça na mão, inclusive o governo, na época o governo da Dilma Rousseff. Ninguém previu aquilo ali, tá certo? Nem os políticos estavam prevendo aquilo ali. Então as manifestações foram espontâneas e foram de tal monta, tá certo? De tal magnitude, ou seja, houve na verdade, né, grandes manifestações massivas, tá certo? Aonde balançou na verdade o quê? Balançou as coalizões feitas pelos partidos políticos. Então vários partidos políticos que estavam integrados, que tinham feito acordos entre eles, a base foi rompida em favor de ir atrás da ansiedade da população. Foi em função dessas manifestações, né, que a lei anticorrupção no Brasil saiu, tá certo? Então isso foi um ponto fundamental, mas não foi previsto, ninguém levantou a bandeirinha que poderia estar ocorrendo e nós tínhamos sintomas disso já, sintomas, tá certo? Então isso é a problemática do risco político nosso, que nós estamos hoje, que é como o mundo hoje trata. Isso não é só do Brasil, isso é do mundo, tá certo? Quais são os tipos de riscos políticos que existem ou que tem aí a tipologia colocada? Então nós temos as questões de riscos políticos chamados geopolítico, que entra tensão com vizinho, guerra, mudança na distribuição do poder, sanções econômicas ou embargos,
tá certo? Temos as questões de energia, decisões políticas que afetam a organização de fornecimento e a demanda em si, a questão de terrorismo, que pode destruir a propriedade, o dano, o sequestro. A Colômbia viveu muito isso daí, especificamente falando, tipos de risco, a tensão política doméstica em si, reorganização política, ou seja, dissolução de coalizações, né? Coalizações, na verdade, entre partidos, por exemplo. Então isso muda, por exemplo, no nosso caso, no Legislativo, na Câmara dos Deputados, a questão de votação, tá certo? De leis, muda completamente. Queda de liderança na Câmara dos Deputados, por exemplo. O impeachment, por exemplo, da Dilma saiu porque tinha lá, na verdade, o líder que puxou e o pessoal foi atrás dele especificamente, tá certo? A questão de nacionalismo, mais ou menos, asseverbado. A instabilidade social, vocês veem que temos então a questão do Chile, por exemplo, criou-se em função disso. A classe média resolveu ir para a rua. E lá o pessoal fala, foi a questão da esquerda. Não foi, não, senhor. Lá foi que a classe média, igual aconteceu aqui no Brasil, acabou se rebelando contra as condições em que ela se encontrava, tá certo? Nós estivemos lá, nós fotografamos, nós presenciamos e fomos, na verdade, né, assistimos de camarote que estava lá acontecendo, tá certo? Claramente colocado, quem estava na rua era o vovô, a vovó, a mamãe, o papai e os estudantes. Estudantes, inclusive, estudantes de 13, 14 anos estavam na rua, tá certo? Então não é que teve uma onda, né, comunista, negativo. Então foi o que está aí, essas duas fotos aí, inclusive, mostram claramente isso. O pessoal foi, até que eles continuaram de forma firme, até que conseguiram a mudança da Constituição, a mudança de vários itens que eles estavam propondo. Por quê? Porque, na verdade, a instabilidade social, né, eles estavam endividados, né, ad eterno. Então, esse é um ponto fundamental. Revolução, guerra civil, golpe de Estado, pode mudar, tá certo? Expropriação, isso aconteceu com a Petrobras, por exemplo, lá na Bolívia, onde teve a nacionalização, por exemplo, propriedade confiscada com a nacionalização do setor. Isso aconteceu com a gente, nós perdemos, né? A Petrobras perdeu $1 bilhão, né, lá na Bolívia, tá certo? Isso aconteceu com o Evo Morales, tá certo? Então houve um acerto aí na época do governo do PT com o Evo Morales, mas perdemos aquela grana, porque simplesmente nacionalizou, chegou, isso aqui pertence a nós e tchau e bênção. Então isso acontece tendo o quê? É o risco político, porque todo investimento que a empresa fez, o país estrangeiro fez, né, a quebra de contrato, foi tudo embora, foi tudo pro saco, tá certo? Então entra a quebra de contrato, a carta de crédito que foi lançada não vale mais, tá certo? Eles acabam não cumprindo isso. Então é tudo isso aqui casado e junto. A partir de amanhã eu vou nacionalizar tudo. Acabou. Então eu fico completamente a pé. Favorecimento, discriminação, entra o nível de corrupção. O Brasil ainda se encontra no nível de corrupção alto, né? A nível de 100 pontos, por exemplo, nós estamos aí com 35/100, né? De 2019, caímos 4 pontos, então nós estamos no nível alto, vocês vão ver depois um pouco mais na frente, tá certo? Risco de mercado, risco cambial, repatriação de lucro, por exemplo, não posso abrir uma empresa aqui no Brasil, estou dando só um exemplo, abro uma empresa aqui no Brasil, né? Multinacional, só que eu não posso repatriar o lucro, tem que ficar no Brasil, obrigatoriamente, então não vale. Por que eu vou abrir a empresa aqui? Porque eu vou prestar serviço aqui, se eu não posso repatriar o lucro que eu vou ter aqui no Brasil. Não dá, né? Isso acontece na África, por exemplo. Então por que eu vou abrir empresa lá? Presto serviço apenas, como pessoa física, como uma empresa aqui no Brasil e recebo aqui no Brasil dinheiro, tá certo? Aí eu não gero riqueza lá e não gero emprego lá. Então isso é uma besteira muito grande que às vezes as empresas fazem, em prol do nacionalismo, entre aspas, né? Efeitos do aquecimento global, efeitos de mudanças demográficas, efeitos, né, políticos incertos. Então, isso aí são as incertezas que tem. Isso aí é uma tipologia de riscos políticos que nós temos aí pela frente, que podem vir a acontecer, ok? Então, isso é um ponto para você saber o que vem a ser o risco político e o que nós temos que gerenciar e que nós temos que fazer a análise disso como um todo, tá certo? Ponto fundamental. Muito bem. O que o Covid, né, a pandemia tem a ver com isso? Ela produz riscos?
Claro que produz, de forma clara e direta, tá certo? Então a pandemia por si só, ela gera automaticamente uma série de riscos, mas um dos riscos principais que ela gera, e através desse risco tem outros riscos que são gerados, é o risco político. Por que o risco político? Porque a pandemia em qualquer país, senhores, é uma crise. E essa crise tem que ser gerida, tem que ser administrada, como se fosse uma crise numa empresa. Eu preciso ter um comitê de crise. Esse comitê de crise, eu tenho que estar ele subdividido em vários níveis, se for o caso, mas preciso ter um comitê central, um comitê que dê a diretriz, um comitê que não pode estar, na verdade, batendo cabeça. Se eu começar a bater cabeça com o meu time interno, isso extravasar, tá certo? O que isso acontece a nível nacional? Acontece que gera incerteza, gera insegurança para a população, tá certo? Então, a maneira como o governo federal, tá certo, vai gerir a sua crise, tá certo? Ele pode ter, na verdade, o quê? Uma disrupção na cadeia de fornecimento maior ou menor, podemos ter uma recessão maior ou menor no Brasil, podemos ter uma insatisfação social muito grande, dependendo da forma como vamos estar gerindo isso daqui, pode ter uma instabilidade, tá certo? Podemos falir o sistema de saúde, e quando vai falir o sistema de saúde, vai saturar, a gente vai ter muito mais mortes. Então isso tem a ver lá em cima com a questão, né, da questão social, né, da questão da recessão, inclusive, e pode gerar, inclusive, uma instabilidade tão grande que o governo vai perder o mandato. Pode perder o mandato em função disso. Isso eu coloquei só 5 riscos, podendo ter mais. Só coloquei 5 riscos para a gente estudar isso daqui. Quer dizer, então o risco político, ele passa a ser o risco principal, consequente do risco da pandemia, tá certo? Então isso é uma questão fundamental para a gente poder entender o processo. Então o Covid-19 hoje no Brasil gera o risco político. Por quê? É a forma como eu estou gerindo a crise, tá certo? E ao gerir essa crise, tá certo? Eu tenho outros tipos de risco que a gente vai ver um pouco mais na frente. Aqui, nós tiramos isso aqui do Banco Central brasileiro, que mostra a curva epidemiológica e a curva de recessão, para a gente poder entender. Então, a parte de cima da curva, que vocês estão vendo aí, é a questão epidemiológica. Então, tem uma linha tracejada que vocês estão vendo aí, que é o número de leitos. Leitos de quê? De UTI. Porque, na verdade, o que nós estamos precisando e o que o mundo precisa é leito de UTI, respiradouro, tá certo? Se a gente não tiver o respiradouro, as pessoas morrem, tá claro? Então, eu preciso de respiradouro. A linha em vermelho é a linha se eu não tiver nenhum tipo de política de contenção, que seria o isolamento. Então, sobe a curva, eu vou estar dando uma demanda muito grande para o sistema de saúde, ele não vai atender e, obviamente, vai ter um pico muito grande e vai ter, na verdade, o quê? Vai ter muita morte, obrigatoriamente. Se eu tiver política de contenção, eu tendo a achatar essa curva e achatando essa curva, obrigatoriamente, o sistema de saúde, na verdade, consegue atender isso daí razoavelmente bem. Então, eu consigo achatar essa curva. Muito bem, isso é o lado da saúde, o lado, né, epidemiológico. Parte da economia embaixo, ele é ao contrário, sempre ao contrário. Então, o lado da recessão, vejam vocês a curva que está vermelha. Então, se eu tenho um pico muito alto, não coloco nenhum tipo de contenção, a economia tecnicamente está rodando. Tecnicamente está rodando, teoricamente está rodando, só que tem gente morrendo. Tem mais gente morrendo, tá certo? Então, não sei se vai rodar tão bem assim. As pessoas ficam com medo, tá claro? Então, tecnicamente, não é que ela vai rodar, mas o pessoal vai morrer. Não tem jeito. Se eu colocar, na verdade, então a recessão é menor, ó, tá certo? Se eu colocar contenção, a barriga da recessão é maior. Ou seja, a recessão, eu vou ter uma recessão maior. Aí cabe o governo gerir isso daí. Eu tenho que gerir isso daqui, obrigatoriamente.
se eu não gerir isso daqui obrigatoriamente o governo, eu vou deixar a nação brasileira a pé, né? A população brasileira a pé. O empreendedor, o pequeno empreendedor, né? Aquele batalhador do dia a dia, a pé. Aí eu danço, que eu crio estabilidade. Tudo bem? Então isso é importante enxergar isso daqui claramente. Isso aqui, do meu ponto de vista, é um slide estratégico. O governo tem que olhar isso daqui e tomar decisão. Porque não tem muito que tomar decisão. Aqui eu não tenho escolha de Sofia. Ou é vida ou é economia. Isso é uma escolha burra. Eu não tenho que tomar essa escolha. Eu não tenho que ter essa escolha. A escolha já está tomada. Eu tenho que preservar o que está em cima. Eu tenho que preservar a vida dos brasileiros. Esse é o meu ponto de vista e é o que eu batalho e falo isso constantemente. Tudo bem? Isso é um ponto fundamental. Muito bem, como é que a gente analisa o risco político então? Então nós, da Brasiliano, nós fizemos o quê? A gente pegou da consultoria PRS, que é uma consultoria britânica, já famosa em termos de risco político, pegamos aí um checklist que ele possui e fizemos uma tropicalização, tá certo? Então nós fizemos isso aí em relação a quê? Nós fizemos isso aí em relação a quê? Fizemos isso aí em relação a macrofatores políticos e a 21 fatores políticos, tá certo? A 21 fatores políticos, na verdade, que nós levantamos. Então tem 13 macrofatores e 21 fatores de riscos, que eu chamo de causa primária, tá certo? E colocamos pesos nesses macrofatores e nos fatores de risco. Faço uma somatória e divido pela soma dos pesos dos fatores de risco. Então eu dou uma nota que varia de 1 a 5 e coloco e multiplico pelo peso deles. E eu tenho essa tabelinha aqui montada. Isso foi uma adaptação nossa, da Brasiliano Interrisk, tá certo? O que eu tenho aqui a ver com isso daqui? Eu tenho esse checklist nosso. Então o que a gente leva em consideração, para vocês saberem? A gente leva a estabilidade do governo, onde a gente verifica a governabilidade de coalizão, a governança do governo e o apoio popular. E aqui são os pesos, ó, tá certo? Muito bem. Eu vejo as condições socioeconômicas do país. Em relação a quê? Em relação a desemprego, em relação à confiança do consumidor, tá certo? E em relação à pobreza e desigualdade. Vejo em relação a investimentos feitos pelos brasileiros e pessoal de fora. Então eu vejo facilidade para fazer negócio aqui no Brasil, pessoal de fora e nós mesmos, acesso ao crédito, tá certo? E onerosidade dos processos. Quais processos? Os processos relativos a eu ter que brigar na justiça, tá certo? Ulisses, na sua opinião, o risco de um golpe de direita é severo? Severíssimo. Mas tem possibilidade? Tem. Depois a gente vai explicar o porquê, tá certo? Direita ou de esquerda, mas tem uma possibilidade. Hoje, Ulisses, o golpe nosso aí é a direita cair e a esquerda subir, tá certo? Esse é um ponto fundamental. Segurança jurídica, mudanças na legislação com critérios políticos. Por que isso daqui? Por causa da insegurança jurídica, a insegurança que nós temos. Então, com uma canetada, por exemplo, do Supremo, por que do Supremo? Ou do Procurador nosso geral? Porque são indicações políticas. Para ir para o Supremo não tem nenhum critério técnico para ir. Não existe isso, tá certo? Não tem uma formação, não tem um curso, não tem nada. Ele é advogado, não fez nem pós, não fez nada. É indicação puramente política. Pega o Toffoli, por exemplo. Quem é o Toffoli? Foi advogado do PT, ponto. E subiu. Indicação política. Então ele segue uma linha. Tanto é que o time que se divide lá é isso aí, né? É o time político que está lá em cima colocado. Então a Suprema Corte nossa aqui, que é o Supremo Tribunal Federal, é isso, tá certo? Então a insegurança jurídica é relativamente, né, em função disso, das decisões que são tomadas. Né? Poucos lá em cima hoje possuem a firmeza, né, para seguir a Constituição, seguir a legislação pública. Então tem muito blá blá blá. Desordem civil entre o golpe de Estado, entre a violência política,
Violência política, no caso nosso aqui, é colocar os executivos, né? O Executivo Federal, presidente, vice-presidente e seus ministros aí em relação a atentado, então isso é um ponto importante, e conflito político, na verdade. Né? O golpe de Estado é ter realmente uma revolução interna ou uma tomada de poder pelos militares. Tá? Isso é golpe de Estado, tá certo? Isso é um ponto importante. Comentário. Na boa, golpe de esquerda tá longe, a esquerda tá perdida, mais ou menos, viu, velho? Isso é relativo, viu? Isso é ilusão, não se iludam com isso, né? Eu, muito pelo contrário, não sou de esquerda, mas acontece o seguinte, a extrema-direita subiu, tá certo? O governo não está indo muito bem, está caindo a popularidade, tá certo? Concordo com você que ela está perdida, mas se ela tropeçar e espirrar, como está espirrando aí cada vez mais forte, velho, já abriu uma brecha. A brecha está aberta, o caminho está aberto. Aliás, cá entre nós, na verdade, não precisa fazer muita força para o pessoal subir, viu? Eles não têm que fazer nada, absolutamente nada. Tá certo? Só vocês estudarem aí e verem o que está acontecendo com a gente. Vamos bater nisso aqui para a gente poder olhar. Geopolítica é a questão de guerra e conflito de fronteira, o Brasil não tem. A corrupção, ainda estamos num nível alto de corrupção, vocês vão ver um pouco mais na frente. Militares na política, possibilidade de intervenção, baixo, embora alguns acham que tem que ter e tal, baixo. Por que baixo? Tivemos 14 anos de governo de PT aí, os militares não fizeram nenhuma intervenção, o militar hoje no Brasil cresceu muito em termos de profissionalismo, estamos lá em cima a nível de profissionalismo, o Brasil gasta muito ainda, é o primeiro exército da América Latina inteira, o exército brasileiro, tá certo? E nós temos um nível de profissionalismo muito alto, tá certo? Então o foco nosso do exército brasileiro hoje é outro. O exército brasileiro que eu falo é a Força Armada como um todo, tá certo? Diferentemente de tempos atrás. Depois a gente vai explicar o porquê disso aí também. Conflito religioso e ético também, quer dizer, atrito por violência de crença no Brasil muito pouco. A questão do racismo no Brasil existe, mas é num nível muito mais da questão da social dele, nível muito mais baixo. E o accountability democrático nosso é baixo. O que é o accountability democrático? É a participação da sociedade no sistema político. Isso é baixo nosso, muito baixo, tá certo? A lei e a ordem, quer dizer, você vai ter uma polarização muito grande e pode ter, na verdade, os partidos políticos, né, mais as facções mais radicais internas entrarem em conflito, tá certo? A esquerda não está organizada, digo isso porque eu sou de esquerda. Pode ser, mas eu discordo de você, eu acho que a esquerda tem chance de pegar sim. Em todo caso, beleza, vamos lá. A chance sempre existe, né? Tem uns loucos da vida aí que estão subindo aí, ficam só de olho. Vamos lá. Então tem a questão da desordem, isso é um ponto importante. E tem a questão da burocracia nossa, que é a burocracia interna do nível nosso estatal, que é ruim, morosa, demorada, né? Tem gente boa lá dentro, mas a nossa burocracia interna é muito grande, e a externa que tem a ver com a diplomacia, tá certo? Que é uma estrutura muito superior à interna, tá certo? Mas que às vezes também capenga. Então se for somar as duas, nós estamos num nível aí mais ou menos intermediário. Aqui são os pesos, tá? Pesos esses que nós da Brasiliano, nós fizemos aí, na verdade, uma relação para saber qual que seria a motriz, na verdade. E esse aqui é a pontuação máxima que tem, tá certo? Então isso é o que nós temos para poder estar falando com vocês. Agora eu vou mostrar para vocês o book nosso do Interrisk, para vocês poderem estar assistindo aqui e vendo o que nós fizemos. Isso aqui nós fizemos no nosso software, para vocês enxergarem e vocês poderem ver um pouquinho o que nós fizemos aqui um pouco. Então, o que tem aqui o book nosso aqui? Então tem aqui o sumário, aí tem aqui, na verdade, uma parte que é a questão do por que tem o risco político. Então a gente fala aqui a descrição do risco político e o porquê que tem que ser feito, né? Nosso caso específico, estamos realizando a criticidade do risco político do Brasil, abrangendo o contexto da crise pandêmica, né, para o Brasil, sua gestão e consequências prováveis. Então, é esse o objetivo de fazer esta análise para esse momento, tá certo?
quem é o responsável? No caso, eu sou o responsável. Teoricamente, tecnicamente falando, quem foi que participou da equipe? Então tem uma equipe multidisciplinar. Eu, a Enza, a Sandra, o Pedro, o Mário, foi que nós fizemos aí, na verdade, né, a congregação, na verdade, das opiniões que foram realizadas, ok? Então é uma equipe multidisciplinar que tem que ser feita, tudo bem? Muito bem. O que nós colocamos para cada um dos itens que eu quero mostrar para vocês aqui, então, isso eu quero discutir com vocês. Então, muito bem, o que nós temos que entender em termos de governabilidade e governança, que às vezes tem essa confusão muito grande. Governabilidade, o que é governabilidade, então? A governabilidade e a coalizão é o seguinte: no Brasil nós temos três poderes clássicos, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Esses três poderes têm que estar em constante equilíbrio, tá certo? E o presidente da República, o executivo, tá certo? Ele não governa sozinho. Não governa sozinho. Ele não manda. Então tem que estar claro isso. Ele não tem o poder da caneta. Que ele soltar a caneta, o legislativo vai aprovar ou não vai aprovar. E o judiciário controla o executivo e o legislativo. Isso é feito dessa maneira, casado, tá certo? O que é a coalizão? Coalizão antigamente era o toma lá da cá, antigamente. Mas a coalizão deveria ser feita e nós temos um problema grave. Nós temos N partidos, partidos nanicos, inclusive. O presidente nosso saiu de um partido nanico, tá certo? Então nós temos N partidos. Você vai para os Estados Unidos, tem 2 partidos. Vai para a Inglaterra, são 2 partidos, tá certo? Então fica muito mais complicado você fazer uma coalizão. Então é difícil você ter a coalizão, né? Se às vezes não for de uma outra maneira. Você tem que juntar, na verdade, o que? Os interesses para o Brasil, para a nação. Só que como você tem muito partido, você tem que estar conversando com todos ao mesmo tempo. Então isso fica difícil. Então nós colocamos aí a questão da governabilidade. Um presidente que entra e não tem a governabilidade é que ele não fez o quê? A coalizão necessária. Tá certo? Então se ele brigar com o legislativo, por exemplo, adianta brigar com o legislativo. Collor brigou com o legislativo. Acabou aonde? Acabou tendo impeachment. A Dilma Rousseff brigou com o legislativo. Tá certo? Acabou aonde? Acabou no impeachment. Então, senhores, já dei dois exemplos claros para vocês. E isso porque, teoricamente falando, o PT tinha uma base de coalizão grande. Pra vocês terem uma ideia, o PT tinha uma base de coalizão de 80%. Tinha 80%. Partido costurado. Só que a base, depois que teve de 2013 para cá, a base não seguiu. Seguiu o anseio da população. Só para vocês terem uma ideia. Então não seguiu aquilo que, né, os caciques que eram do partido queriam que seguisse. Mudou isso daí. Tá certo? Houve uma quebra de paradigma aqui no Brasil. Tá certo? Então a questão é essa. Você quer brigar lá com o legislativo? No Brasil hoje, pela regra que nós temos hoje, não tem, a não ser que você diminua estupidamente o número de partidos, que seria o ideal para nós. Seria o ideal para nós. Isso é governabilidade. Então eu tenho governabilidade? Tenho governabilidade. O que vem a ser governança, na verdade, que é o segundo item nosso da governança? Então eu posso ter governabilidade, que claramente eu estou funcionando. Agora eu estou tendo resultado, eu estou produzindo políticas públicas, ou seja, as votações estão indo a meu favor. Então a governança sobre o lado do governo, é na última linha aqui, vocês lerem, é ter eficácia, é ter resultado nas decisões legislativas. Então, falando para vocês claramente, hoje o governo nosso, federal, não tem governança. Por que não tem governança? Porque não tem resultado nas decisões legislativas. Ponto. Você viu aí a reforma que teve da Previdência. Quanto tempo demorou para sair? Acabou. Ponto. Então, a gente pode ter governabilidade, onde os três poderes fazem o jogo que todo mundo está equilibrado. Isso é governabilidade, tá certo? E depois eu não tenho a governança necessária, porque eu não fiz a coalizão, eu não consegui casar, integrar isso daqui.
tá certo? Então isso passa a ter risco político. Por quê? Eu tenho um projeto de governo, quero fazer rodar esse projeto de governo e não consigo fazer rodar, tá certo? Democraticamente, eu não tenho isso de maneira clara e direta. Esse é o jogo nosso. Não adianta a gente querer verificar. E o terceiro item da estabilidade do governo, tá vendo bem? Eu tenho que ter governabilidade, preciso ter governança e tem que ter o apoio popular. O apoio popular pressiona quem? Se eu tiver o apoio popular, ele vai pressionar. Se a sociedade participar, se eu tivesse o accountability democrático, por exemplo, o que é o accountability democrático? A sociedade participando ativamente do sistema político, coisa que o brasileiro não faz, a sociedade brasileira não faz, e poderia estar pressionando quem? Tanto o presidente, como, na verdade, o legislativo. Isso não acontece também. O que acontece é que a popularidade do presidente cai e a popularidade hoje dos políticos, dos deputados, estão em baixa. Eu cito aqui citei o caso aqui da Dilma Rousseff, por exemplo, onde ela tinha 80% da base governista, tinha acordo amarrado, né, com os respectivos partidos, tá certo? Mas nas manifestações de 2013, né, foi tão grande o anseio popular, quando o pessoal subiu na rampa, né, invadiu Itamaraty, colocou fogo lá no Itamaraty, o pessoal ficou assustado com o volume que teve e com a agressividade das manifestações. Aconteceram aquilo lá, Brasília, Rio, São Paulo, Manaus, Belém, quer dizer, o Brasil inteiro começou a se inflar e a pegar fogo, na verdade, que o pessoal resolveu fazer o quê? Seguir o anseio popular. Então eles quebraram os acordos que tinham e resolveram seguir o anseio popular. Então isso é um ponto importante, tá certo? Hoje nós temos o quê? O que aconteceu hoje, ontem, aliás, né? O governo tirou o ministro, na verdade, da Saúde, Mandetta, está em todo o jornal hoje, inclusive, que é um passo decisivo, é um passo, né, que está mexendo no tabuleiro de xadrez complicado, porque se o número de mortes crescer agora estupidamente, quem é o culpado? O governo. Matou o novo ministro. A conta é dele. Não interessa. A curva, quem recebe meu boletim, a curva está na descendente, pelos dados oficiais. Hoje, se subir a curva, certo? Por qualquer tipo de motivo, já tem aí um responsável obrigatoriamente por essa conta. Pode ser o motivo que for. Não, veja bem, não era cientificamente, velho. Até provar que se o focinho de porco não é tomada, meu amigo, já era, já tem a conta. Então, politicamente, o risco fica alto, tá certo? Esse é o ponto principal que eu quero falar para vocês. Então, esses 3 pontos dão o quê? Dão uma nota para a gente poder ver a estabilidade do governo, tá certo? Isso é um ponto fundamental. Segundo, as condições econômicas nossas, socioeconômicas. A gente bate aí na questão do desemprego. A questão do desemprego nossa está alta hoje, fechamos o ano passado com 11,2%, que dá 11,9 milhões de pessoas desempregadas. Então nós entramos aí em 2019, né, para 2020, né, início de 2020 com 12 milhões de desempregados praticamente, tá certo? A taxa chegou a 12,3 e existe estudos da FGV, tá certo? O estudo de economia da FGV, né, com as medidas do governo adotadas agora, com o coronavírus, na verdade, com o Covid-19, sendo que não foi feito nada, nosso PIB vai cair 3,4, ou seja, vai ter PIB negativo. Nós crescemos 1,19. Com o PIB negativo, a gente vai ter 6,7 de horas trabalhadas perdidas e a taxa nossa, né, iria para quanto aqui? Iria para 17,8 ao final do ano. Ou seja, isso 17,8 a mais. Nós temos 23,8, ou seja, mais 12,6 milhões. Até o final do ano, esse é o pior cenário, pela GV, teríamos 25 milhões de desempregados. Pior cenário. O que é? Murilo, e se a curva subir e a da política atual for mantida? Se a curva subir o quê? Qual curva, Murilo? Se a curva subir, de qual? Renato, mas... Não, então Murilo, não interessa, Murilo. Se a curva subir, você fala se a curva subir e a política for mantida, quem vai pagar a conta? O que saiu ou o que está hoje mantendo?
Foi a troca que teve? Foi a troca do ministro que isso ocorreu? Quem que o povo vai dizer de quem é a conta? Dentro de você explicar isso tecnicamente, certo? Então, tecnicamente falando, vai ser de outro. Então, até onde os dados oficiais são reais. Teoricamente, os dados são reais, teoricamente falando. O que nós não temos, tem que ficar claro para vocês também, o que nós não temos de dados reais é a chamada subnotificação, gente. Isso acontece em qualquer país do mundo. Hoje, está no jornal de hoje aí, a China hoje, inclusive, está falando que aumentou 40% o número de mortos dele, que eles se recalcularam. Você vai hoje para Singapura, os dados que eram tidos como oficiais já não eram também. Então isso aí muda pela subnotificação. Número de mortos, por exemplo, exatamente. Tá certo? Então você mantém uma política, mas na verdade acontece o quê? Ah, a curva subiu, aumentou o número de mortos, mas eu mantive a mesma política. Manteve? Mas trocaram as pessoas. Trocou as pessoas, você trocou o modo operandi, velho. Então você manteve o mesmo processo. O processo está sendo bem executado? Como é que fica? Então, a conta vai ser jogada em cima da nova gestão. Isso é uma questão clara, isso é um risco assumido. Não tem jeito, senhores. A gente querer colocar a culpa em ninguém, porque não vai ser, tá certo? Mas se os dados da curva forem subnotificados de propósito, não acredito nisso não, porque é difícil você esconder isso daí de maneira clara. Não seria que todos os estados iriam estar escondendo, todas as secretarias estariam escondendo, não teria motivo para isso. Né? Chegou-se até a se falar aqui em São Paulo que aqui em São Paulo estaria tendo aí uma valorização a mais do que estava acontecendo, e não é verdade, tá certo? E se a curva começar a descer? Bom, ótimo, aí sim, aí tudo bem. Se mantiver a mesma política, aí prova-se como... Aí vira-se ao contrário o jogo, né? É interessante isso daí, né? Política é uma coisa engraçada, porque se a curva começar a descer e manteve o mesmo tipo de política anterior, quem estava certo? O Mandetta. O Mandetta estava certo, é ele que vai levar as glórias. Que ele estava mantendo. Então, se a curva descer, ele leva a glória. Se a curva subir, quem leva a paulada é o que está entrando. Tem jeito. Então foi um jogo, né, foi uma aposta extremamente complicada. Eu coloquei isso aqui, está escrito aqui depois, um pouco mais na frente. É um jogo complicado, né? A gente poderia estar entendendo isso daqui, né? É o jogo, né, político que tem que ser jogado. A aposta do consumidor. O Ulisses, admiro o conhecimento de GR do brasiliano. O senhor já foi convidado por governos federais, estaduais e municipais para assessoria técnica? Já, inclusive para o governo federal, mas não fui não. Muito obrigado. O Mário, a última. Na minha visão, existe muita teoria da conspiração. Esse papo de laudo alterado é conversa de botequim. Também acho. Beleza, vamos ver. Confiança do consumidor. Então, a confiança do consumidor é quanto que eu estou disposto a gastar. Pergunto eu a vocês, vocês estão dispostos a gastar hoje ou não? Acho que não, né? Todo mundo hoje está com o freio de mão puxado, esperando o que vai acontecer. Por quê? Porque não tem, ponto importante, nós não temos hoje uma confiança do que vai acontecer daqui para frente. A gente não vê horizonte na frente, tá certo? Diferentemente de alguns outros países que o governo foi firme em relação mais à questão econômica, tá certo? Então isso é um ponto fundamental. Então por isso que eu falei que se tivesse um comitê único, uma central única, os governadores falassem a mesma linguagem, então nesse ponto, essa é a gestão da crise que tem que ser feita. Isso é importante. Isso é importante. A gestão da crise tem que ser feita única, casada. Nessa hora tem que esquecer esquerda, direita, centro, bandeira vermelha, roxa, verde, amarela. É a nação brasileira que está em risco. Então tem que ser uma coisa só. Eu falo isso porque, na verdade, o único que conseguiu fazer isso aí na Segunda Grande Guerra foi Churchill. E ele fez isso. Ele conseguiu fazer. Ele uniu a Inglaterra. Tá certo? Ele está até citado hoje em jornais aí. Tem uma página inteira falando dele. Dizendo que os líderes, né, nacionais, internacionais deviam se esmerar nele para poder estar fazendo aí a liderança contra um inimigo maior hoje que chama-se o vírus, tá certo? Então, a confiança hoje, né, de você gastar do consumidor é baixa. Se você olhar aqui no Brasil, nós caímos, né, em pontuação em todos os segmentos, o índice de confiança. Então, senhores, tá, a nossa confiança em termos de você estar com a estabilidade econômica está ruim, tá certo? Outro item que é importante
é a desigualdade social nossa, a pobreza nossa, tá certo? Então a pobreza no Brasil, embora tenhamos aí, somos a nona economia do mundo, tá certo? Mas pelo relatório aí do IDH, na verdade, ó, tá certo? Isso é um ponto fundamental aqui, vou colocar aqui para vocês poderem olhar, que é do Gini, ó, relatório do IDH de 2019, mostra que o Brasil, né, teve controle, então passou de 78 para 79, então descemos uma posição, tá certo? Então um ponto importante, caímos, né? E ficou empatado com a Colômbia, aqui na América Latina. Então, e aqui na Colômbia nós estamos na quarta posição, estamos atrás do Chile, da Argentina e do Uruguai. Pasmem, né? Pasmem, Argentina e Uruguai, então estamos atrás. O nosso índice de IDH é 0,761 e apesar disso, né, pelos estudos da ONU de 2017, nós somos o sétimo país mais desigual do mundo. Fica na frente apenas dos países africanos. Na pontuação que nós estamos em 2017, eles fazem de 2 em 2 anos, deve sair mais um agora, tá certo? Nós estamos aí parelho com Botsuana, tá certo? E o país mais desigual é a África do Sul, que o índice dele, Gini lá, vai até 100, é 63. Nós estamos com 53,3. Tudo bem para vocês? Então nós estamos numa posição boa, né? Posição legal, ok? Então isso é a condição que a gente está para vocês poderem entender o processo que faz parte da mensuração. Facilidade para fazer negócios, então. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pobreza entra a parte de investimento. Facilidade para fazer negócio. O Brasil no ranking do Banco Mundial, o Banco Mundial faz um ranking disso daqui, né? Mede a facilidade para fazer negócio. Então nós passamos de 109 na posição em 2018 para 124. Por que 109 para 124? Por causa da burocracia, ou burocracia, tá certo? Existe uma área lá do Banco Mundial, que é o Doing Business, na verdade, que mede a questão de você ter lei, regulação, burocracia, funcionamento de empresa, o que pede de documento. Então, para quem é empresário, como eu sou empresário, é o cão, tá certo? Então, o Brasil possui ainda 13 procedimentos para abrir uma empresa. Em média, demora-se 107 dias para abrir uma empresa aqui no Brasil, certo? Uma empresa média, 107 dias, tá certo? A alíquota de imposto de renda, a alíquota de impostos, né, de impostos no Brasil, uma das mais altas que tem da América Latina e da OCDE. O Brasil faz parte. Nossa média de impostos é 68 de tributos,3. Um absurdo, né? 68,3. Ninguém aguenta pagar isso daí. Por isso que todo mundo está pendurado. Não tem jeito. Tudo bem? Então, facilidade de fazer negócio aqui, velho, difícil. Acesso ao crédito, isso é piada. Tá certo? Piada. Porque os bancos aqui mais sugam do que outra coisa. O spread é muito alto na realidade. Foi feita até, na verdade, uma pesquisa feita pela Fiesp, tá certo? De 403 empresas que foram tentar obter crédito lá no BNDES, 45% não conseguiram aprovação de cara. Por que o motivo? Excesso de exigência de documentação, tá certo? Porque não dispunham, tá certo? Spread muito alto dos bancos privados. E para vocês terem uma ideia, aqueles que conseguiram demoravam entre 300 a 600 dias para receber o dinheiro. 300 dias é quase um ano, senhores. Um ano para receber a grana. Quer dizer, eu peço a grana hoje, é que eu vou estar recebendo? Porra, baita piada, né? Isso é piada. Igual agora os R$600 aí que estão tentando pagar. Americano não, americano fez um cheque, o cara tinha carteirinha, pagou. É diferente o processo, tá certo? E a taxa de juros aí para os CNPJ zumbi. Sabe o que vai ser CNPJ zumbi, senhores? Alguém aí já tentou fechar a empresa, não? No Brasil? Não, né? Por quê? Porque não fecha, pô. Para fechar dá 20 vezes mais trabalho do que abrir. Então o cara deixa aberto, deixa a empresa morrer. Morre. E aí você não tem o diabo da certidão de débito. E aí teu spread pula de 0,5% para 5,5% ao mês do banco. Você não tem o raio da certidão de débito. Tá certo? Então é um parto de elefante isso daqui. Tá certo? O outro, onerosidade de processos. Nosso processo, né, jurídico, nosso, quem for advogado sabe disso, é cartorial, é de cartório. Tá certo? Então demora-se muito tempo, né? Em média, por via judicial, pesquisa do Banco Mundial, né? Tem um tempo de demora para você, quando você abre o processo,
para receber 731 dias. E os custos em torno de 17%, entre despesa e honorário advocatício, que é um custo considerado alto comparando-se com os dados mundiais, tá certo? Agora, 731 dias, praticamente quase 2 anos aí, pouco mais de 2 anos você demora para receber isso daqui. Processo normal, hein? Fora que você entra na justiça e vai embora, tá certo? O outro, segurança jurídica, que vem a ser a mudança da legislação. Já falei para vocês, nossa segurança jurídica aqui é relativa, porque o Supremo, na verdade, né, não tem critério algum para a pessoa ir como ministro para Supremo, é uma escolha política, basta ter a formação de advogado, ser peixe de alguém, ter o carinho de alguém, tá certo? Que você acaba subindo nisso. Acabou. Então, segurança jurídica é isso. Então, quem vai investir aqui no Brasil firmemente, garantir a canetada, isso que nós temos ainda, né, uma tradição boa de investidores. Aqui não aconteceu no Brasil ainda de você ser totalmente nacionalizado, tá certo? Mas já aconteceu na nossa amiga aqui Argentina e já aconteceu aqui na Bolívia. Nós perdemos aqui dinheiro. O Robson falou, concordo, temos que ter o senso crítico para não ficar propagando coisas que não podemos confirmar. Há muita especulação. As discussões têm que ser baseadas em fatos e dados, assim como a conversa que estamos tendo com a ajuda de vocês do Brasiliano. Okay. Sandra, você acha que falta uma liderança mundial para agora e para o futuro próximo de como tratar as consequências dessa crise? Temos o risco de oportunistas aparecerem? Sim, temos, bastante. Muito, por sinal. O Rodrigo, como chegamos nessa situação do IDH? Acho que você falou. O IDH tem a conta que leva em consideração a expectativa de vida, leva em consideração a renda per capita nossa, tá certo? Então leva em consideração uma série de índices, se você entrar no site deles lá, você vai ver como que chega nesse 0,761 aí. A Roseni, professor Brasiliano, tenho acompanhado diariamente seu boletim e vejo a situação com muita preocupação em Curitiba. A adesão de isolamento social está em torno de 42. A subnotificação é muito grande. Obrigada por tudo. Ok. Rogério, parabéns pelos dados. Gustavo Vedove. Brasa, tudo bem? No geral, não percebi as empresas de diversos segmentos tomando ações customizadas a características... Oh, meu Deus. As características de suas operações apenas seguram as diretrizes dos governos locais para prevenir ou responder ao Covid-19. Concorda? Sim, exatamente isso. Ou poderia citar algum setor que fez um bom plano para gerenciar os riscos e continuar as operações? Não, o que tem as empresas que mais se prepararam, na verdade, foram aquelas empresas que têm serviços essenciais, né? Essas aí se prepararam melhor do que as empresas que não têm serviços essenciais. Serviços essenciais que eu falo é empresa de energia, por exemplo, tá certo? Empresa de água. Então, essa empresa de energia, por exemplo, tiveram uma preocupação maior em se preparar, de se estruturar melhor. Isso fizeram. Algumas fizeram, outras não, tá certo? Então, esse é um ponto fundamental. Vamos lá, então. A desordem civil, o golpe de Estado, né? O Brasil foi democratizado com as eleições livres. Tivemos 14 anos do governo do PT. Particularmente, não acredito, na verdade, que tenhamos aí agora um golpe de Estado aí feito, né? Na verdade, né? Pelos militares. Não vejo risco nisso. Pode ter, na verdade, manobras, na verdade, a nível de legislativo. Isso pode ter, mas não um golpe de Estado como aconteceu há algum tempo atrás. Então, eu não enxergo isso, tá certo? Eu, Brasiliano, e a equipe, nós temos isso. Violência política. Tivemos, sim, na eleição do ano de 2018, Bolsonaro sofreu a facada. Lá atrás, na época do Getúlio Vargas, né? Teve também o atentado Lacerda Franco, teve atentados, inclusive o seu guarda-costas, major do exército, acabou morrendo, em função disso, se colocou na frente dele, acabou morrendo, tá certo? Pode ter uma polarização, tá certo? Mas não acredito que vai ter, na verdade, um atentado político, na verdade, contra, né, a vida do presidente e de seus ministros. Conflito pode ter. O que vem a ser conflitos? Os grupos, né, dos vários partidos mais extremados se degladiarem aí na rua e etc. Isso já aconteceu e pode ser, na verdade, um problema para nós. Então, isso pode acontecer. Opa, desculpe. Voltar aqui. Mais um, isso. Aqui, conflitos de fronteira não temos, então não tem guerra. O problema que nós tínhamos aí era com a questão da Venezuela, está gerenciada a questão do Leão
está gerenciando a questão com Roraima. O que nós vamos ter de geopolítica é a questão agora diplomática com a China, né? Com o que acabou falando aí o ministro da Educação e o filho aí do Bolsonaro, mas teoricamente está, na verdade, gerenciado. Mais ou menos, porque o Brasil depende, inclusive, do agronegócio com ele e dos commodities. A China, inclusive, chegou a falar e chegou a acertar que ia comprar soja do americano e acabou comprando, deixou a gente na mão num pedaço, tá certo? Ficou sentido e magoada, na verdade, com toda a razão, pelo que o pessoal falou dela lá. Claro, nós não somos o americano para peitar e tirar o apoio lá da OMS. Nós temos que saber até onde nós podemos ir. Nível de corrupção, não estamos bem, está aqui, ó. Então, na verdade, nós estamos aqui no 35 pontos, na verdade, caindo, né? Desde 2012, para vocês terem uma ideia. Então, apesar que nós tivemos aí toda a luta contra a corrupção, toda essa luta contra a corrupção, ainda estamos num nível baixo, o índice de percepção de corrupção. Então, nós estamos ainda num nível ainda baixo. Então, nós estamos aí colocados aqui, deixa eu ver qual é a posição nossa, com 180 países, tá certo? Nós estamos aí no 5º ano de recuo e somos o 106º país em 180. Então, a nossa posição não é tão confortável, não. Tá certo? Para quem acha que estamos num nível bom, tivemos aí, na verdade, o Petrolão, o Diaba 4, pegou aí. Tá certo? Ainda tem muita coisa acontecendo por baixo do pano que a gente não sabe. Os milicos, os militares aí tem uma intervenção. Eu, brasileiro, não acredito nisso, tá certo? O Brasil está com força armada, na verdade, muito boa. Embora tenhamos uma série de militares da reserva remunerada, né, como vice-presidente, ministros e etc. Isso é normal nos países democráticos. Nos Estados Unidos isso é super normal, não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Temos que nos acostumar com isso na realidade, tá certo? E o Exército, a Força Armada, a Marinha e a Aeronáutica, elas estão altamente profissionais, tá certo? Então nós somos hoje o primeiro exército da América Latina e o 17º exército do mundo. Então eu considero hoje uma intervenção, né, para assumir aqui o poder baixa, eu considero. Atrito com a questão de violência de crença também acho baixo, embora nós tenhamos aí uma grande quantidade, aí, teoricamente falando, de católicos e de evangélicos. Tá certo? O restante passa a ser o quê? O bandista, o que quiser ser, mas não temos um ranço, uma briga contra questões religiosas. Embora no Brasil a bancada religiosa, né, a bancada dos crentes, na verdade, cresceu bastante ultimamente e tivemos alguns problemas, inclusive, para poder tornar xenófobo, na verdade, a legislação quanto ao LGTB, né, na década de 80, passou a lei, mas passou debaixo de pancada. Então isso pode ter algum tipo de problema em termos de legislação, mas não vejo brigas em relação a isso. Tem alguns grupos mais radicais aí, né, que fica criando problema, mas não é uma questão nossa. Mesma coisa, atritos e violência de grupos éticos. Nós nem temos os grupos éticos, tá certo? Eu não vejo que o Brasil seja dividido em grupos éticos no Brasil, não vejo isso daí, não enxergo isso. Só vejo que tem um grupo que é mais forte, é o quilombola. É o que eu enxergo de maneira muito clara. O restante, tranquilo, passa light. O Brasil não é dividido por grupos, né, éticos, então passa batido. O Brasil, nesse ponto, é um país que, nesse aspecto, ele se fez uma mistura muito boa. A participação, accountability democrático é baixo nosso. A participação, né, ativa, né, da população, né, no sistema político do país, estado e município, é muito baixa. Nós não cobramos, na verdade, né, o político disso. Ponto importante, não depende do político boa vontade. Depende de nós cobrarmos dele. Então teria que ter peso e contrapeso para ele. Escuta, cadê tua prestação de contas aqui, velho? Cadê isso daqui na mão? Cadê? Então tinha que ter isso na mão colocado, claramente colocado. Não tem. Se não tem isso aqui colocado, velho, você não cobra, faz a festa do boi, né? Então isso é um ponto fundamental para poder entender esse processo. A questão da lei e desordens e manifestação, eu acho que pode ter se o nosso tecido social estiver esgarçado. Então, se não for bem gerenciada a crise aí,
tá certo? E não for dado dinheiro, na verdade, for custeado o dinheiro, um aporte de capital muito grande para as empresas, para a população mais vulnerável, a gente vai ser um tecido esgarçado e podemos ter problemas sérios em relação a isso. E o último item nosso diz respeito à questão da nossa burocracia, tá certo? Que é um nível intermediário, tá certo? Entre a qualidade da burocracia, tanto interna como externa. Tem pergunta aí? Acredita que o Brasil pode se juntar agora aos Estados Unidos e tentar derrubar a China? Eu acho que é muita pretensão, né? Acho que é uma pretensão ousada. E cá entre nós uma burrice muito grande, porque nós não somos Estados Unidos e não temos nem a mínima condição de derrubar a China, não, velho. China, nós não temos a mínima infraestrutura para isso. Não temos nem pessoal para isso. Qualificação, capacidade e o principal, o dinheiro que eles têm. Infelizmente, quem conhece a China sabe disso, certo? Muito bem, o que nós fizemos então aqui agora? Eu não vou estar perdendo tempo em falar ponto a ponto, mas nós fizemos a pontuação com os pesos, cada um no seu respectivo lugar aqui, e chegamos à seguinte conclusão, que é o ponto fundamental nosso aqui, né? O risco Brasil chegou na posição, vou diminuir aqui só a telinha, porque o tio Brás aqui, para mexer nisso daqui é difícil, né? O risco Brasil deu como muito alto, desculpa, hein? Muito alto. Então deu 3,45, o 3,45, somando aqui o peso e dividindo, ele é considerado como muito alto, ó. Então, o risco político nosso, do jeito que está sendo feito, vejam bem, a posição nossa foi verificar o jeito que é feito hoje a gestão da crise, certo? Então, o jeito que está sendo feita a gestão da crise hoje, na nossa visão da Brasiliano, não quer dizer que isso esteja certo, né? Nós consideramos esse risco político alto. O que nós temos que ver em relação a isso, então? O que tem isso como consequência, então? Aí vem que os fatores de risco motrizes, nós colocamos a estabilidade do governo, a condição socioeconômica, o investimento que tem que ser feito no Brasil, a segurança jurídica, a desordem civil, a corrupção, a participação nossa, a lei e a ordem. Do nosso ponto de vista, né, a questão da gestão da crise tem 2 itens importantes. Depois vocês lerem isso aí com calma, isso vai para vocês depois. Tem a questão da liderança e da resiliência, tá certo? A liderança, o nosso presidente da República, como líder da nação, deveria unir a nação, independente da ideologia, da cor da bandeira. Então tem que ter união, tem que fazer a coalizão no legislativo. Então esse é o momento, senhores, de esquecer a briga política, de esquecer a briga ideológica, tem que se dar a mão, tem que ser unido, tem que falar puramente o que tem que ser dito. Vamos passar por uma situação ruim, é uma situação que o Brasil nunca passou, tá certo? E vamos vencer porque somos fortes juntos. Então a palavra do presidente, a palavra do líder é a palavra que vai fortificar a população. E tem que ser uma palavra de incentivo o tempo inteiro. A população, no meu ponto de vista, não pode enxergar, não pode ver o governo brigando entre si. Não poderia haver, minha opinião, minha crítica direta, né, a troca de ministros numa hora crítica e sensível como essa. É um jogo decisivo, não daria para fazer isso. Inclusive porque o ministro da Saúde que saiu ontem, tá certo, do cargo, ele tinha tudo a ver como ponto positivo, ele estava indo no caminho certo, inclusive o próprio ministro que entrou falou que ia seguir o critério técnico, inclusive, tá certo? Não ia seguir achismo nenhum, ele falou isso no discurso dele, tá certo? Nós trocamos 6 por meia dúzia, praticamente falando. Então não teve junção. Falou que é a favor, né, do isolamento também horizontal, tem artigo dele escrito e publicado no blog dele, no site dele, por que vocês possam ver. Então não vai mudar muita coisa, ele não pode ser incoerência, tá certo? Então isso tem que dizer, e teria que dizer, no meu ponto de vista, que a vida é importante. Então a economia é secundária, não tem papo,
Não tem conversa. Eu sou empresário, eu sei o custo que eu vou passar, eu sei disso, né? E falo isso de cadeira, então não estou aqui jogando confete em ninguém, não. Eu sei o que eu vou passar, a equipe minha sabe o que está passando, sabe a pressão que estou dando neles aqui, mas faz parte do processo, não tem jeito. Mas eu não posso pedir, né, que o pessoal vai se sacrificar em termos de vida em prol da economia. Não existe isso. A nação brasileira vive de pessoas, a empresa vive de pessoas. Embora eu desça o chicote na turma nossa para poder produzir, trabalhar, tá? Não é isso não, Sandrinha? Para fazer esse monte de trabalhos, etc. Mas a vida e os funcionários, a nação brasileira é de pessoas. Sem pessoas não temos ninguém. Então o ponto fundamental é esse. A economia, ela vai ser de novo reerguida, vamos reconstruir de novo, com base em quem? Nas pessoas. Ponto. Tem jeito. Acabou. Isso nós temos que passar como mensagem. Esse é o ponto principal. E os grandes empresários, as grandes empresas, têm que saber disso. É um risco nosso. Tá certo? É um risco nosso. Não tem milagre. E os grandes empresários, aquele que é empresário, que é o líder, teria que passar isso daí. Isso é o meu ponto de vista, é o que eu falo, é o que eu rezo a minha cartilha. Não tem jeito. Então, tem que saber cair e saber levantar. Tá certo? Eu considero como risco político, por exemplo, quais são as consequências que ele tem, o risco político nosso, do jeito que ele está aqui então hoje. Então, ele tem o quê? Eu coloquei 5 riscos. Então, o risco da disrupção da cadeia de suprimento, a recessão no Brasil, o risco social, a falência do sistema de saúde e o risco de perda de mandato e assunção da oposição de esquerda. Olha aí, ó. Esquerda ou centro-esquerda. Não vai ser direita mais não. Se perder o mandato por qualquer motivo, por que por qualquer motivo? Se começar a fazer um monte de ações, de atitudes que pode gerar crime, por exemplo, né? Por exemplo, estou com Covid-19, com diagnóstico, estou circulando aí, isso é crime. Isso é crime, tá certo? Então, é risco assumido. Eu sei que eu posso passar para outro, posso matar pessoas, tá certo? Tentativa de homicídio, certo? Se eu tiver com isso daqui. Então, é complicado. Então, vamos ver aqui, então, agora a questão da avaliação de risco nossa aqui, então. Só 2 perguntas que vieram. O Rogers, professor, como você vê o emprego de tecnologias de geolocalização como controle de fluxo e mobilidade das pessoas? Pode ser visto com desconfiança por parte da população em um contraponto à LGPD? Então, Roger, eu nos meus boletins eu até coloquei que a questão do celular, na verdade, eu acho importantíssima, que isso foi usado em Israel, é usado em Israel ainda, é usado na Alemanha e foi usado e é usado na Coreia do Sul. Então você tem hoje tecnologias, a Apple lançou um agora só para fazer a questão do calor, da movimentação, para você controlar o isolamento, mas tem tecnologia mais avançada com metadados que você não entra, você respeita o LGPD, você não entra num banco de dados do celular. Então você garante isso, tá certo? O que o governo quer saber? Ele quer saber aonde você se encontra, se você está cumprindo o isolamento que tem que cumprir, obrigatoriamente, e um ponto importante, você faz um autodiagnóstico pelo celular. Você está passando mal? Você está com algum dos 3 sintomas que são clássicos do Covid? Quer dizer, então é uma forma de você estar trabalhando preventivamente. E é uma forma de você trabalhar e fazer um isolamento inteligente. Por exemplo, o que o Mourão falou na entrevista do Estado de São Paulo, eu achei muito pertinente, inclusive, ele falou que nós temos 5.500 municípios, mais ou menos, e temos 660 que estão hoje com casos de coronavírus, né, do Covid-19. Concordo com ele. Não vamos fazer isolamento total do Brasil inteiro. Agora, tem alguns municípios, como o de São Paulo, por exemplo, que é o epicentro, precisa fazer um lockdown. Fechamento total por 10 dias, pelo menos. Pá! Tem que trancar isso daqui. Para quê? Para evitar de proliferar melhor. E a população tem que estar consciente. Eu moro aqui em Pinheiros, aqui no Alto de Pinheiros, na Praça do Sol, por exemplo, teve há 2 semanas atrás uns imbecis que foram fazer confraternização, estava lá como se tivesse um domingo feliz. Estupidez, pô. Estupidez, desculpe falar abertamente.
Estupidez, não está acreditando que tem isso daí? Quer que morra um parente dele, um filho dele, né? Aluno de universidade de medicina do 3º ano, 4º ano, que está indo na frente de combate, diria eu para vocês aí, ou na frente para cuidar do pessoal de coronavírus, tá em UTI, está entubado, gente. Então não é brincadeira isso daí, não é uma gripezinha, não, está entubado, porra. E o cara tá aí feito trouxa aí, querendo passear, dizer que não vai aguentar ficar em casa 30 dias, 60 dias. Não é fácil, tem que se reinventar. Mas temos que fazer, ué. Vamos fazer o quê? Chorar? Faz parte do processo, nós nunca passamos por isso. Então temos que se reinventar. Então acho que entra no LGPD, mas tem aí mecanismos no próprio sistema, Roger, que dá para você poder segurar, ok? Eu acho que isso é importante. O que eu fiz aqui? Eu fiz aqueles 5 riscos numa atitude otimista. E aqui é uma atitude otimista, do meu ponto de vista. Ele vai tratar, na verdade, a crise, levando em consideração o lado humano, salvar vidas. Aí, o que deu isso daqui? O risco mais alto é o risco de recessão, que vai ter a recessão grave, vai ser massiva, então vai ter que gerenciar isso daqui. Como? Aportando dinheiro, então o risco vai ser esse, fortemente, tá certo? Então vai aportar dinheiro, é o risco 59, se vocês forem olhar isso, receber isso aqui, e o restante fica uma possibilidade média e severa se vier a acontecer, que entra o quê? Entra a questão da disrupção da cadeia de fornecimento, né? A questão de ter uma instabilidade social, que o risco é médio, na verdade, tá certo? Porque é médio, que pode ter alguém que pode estar insatisfeito com essa decisão que ele tomou, porque vai ter gente que vai estar ruim de grana, pode quebrar, pode ter. Senhores, isso sim, mas tem que sobreviver, tá certo? A falência do serviço de saúde não vai acontecer, é um risco médio nosso, não é baixo, é médio, tá certo? E o risco político passa a ser médio, tá certo? Então ele está aqui, numa atitude, na minha visão do brasileiro, otimista, ou seja, tratando as pessoas, tratando a vida. Tudo bem para vocês? Muito bem. Fiz aqui, na verdade, uma atitude realista. O que é atitude realista? É o que está acontecendo hoje, na realidade. O que está acontecendo hoje, na realidade? Há uma briga do governo entre eles, e a gente vai fazer alguma atitude de contenção, não vai fazer. Então o risco que deu mais baixo aqui é o risco 58, que é a disrupção da cadeia logística, na verdade, da cadeia de suprimento. Por quê? Porque essa aqui não tem muito a ver com a atitude que o governo toma, porque isso aqui já é médio. Isso tem a ver com o Covid. Vocês vão ver depois a questão do interrelacionamento. Então, esse risco aqui que eu quis citar para vocês não tem a ver com a atitude do governo, e sim com a questão do Covid. Esse é um risco direto do Covid. Então, isso aqui não deveria estar aqui. Vocês vão ver depois por quê. E os outros riscos, né, com muito alto ou elevado, né, mas todos eles ficaram no vermelho, ó. Criticidade alta, tá certo? Então, a atitude realista hoje do governo, na minha opinião, então, o que eu estou dizendo para vocês? O risco político nosso é alto, gera esses 4 riscos aqui que eu considero estratégicos, e esses 4 riscos estão extremamente altos. Tá claro? Se for adotada essa política. Se formos fazer o impacto cruzado, vocês vão ver que o risco 58 aqui ele ficou como independente, ó. Ele ficou como independente, tá certo? Não tem jeito. O risco de recessão na realidade, ele ficou como sendo, na verdade, motriz, ele é motriz, na verdade. O risco da instabilidade ficou sendo o de ligação. A da falência do sistema de saúde, né? Ele depende de quê? Ele depende, na verdade, da recessão e depende aqui da instabilidade, tá certo? E a questão social, mesma coisa, tá? Então fica sendo um motriz. Por que ele está sendo um motriz aqui, se ele for tratar na questão otimista? Porque ele tem que jogar dinheiro para poder amenizar isso daqui. Se ele não amenizar isso daqui, ele pode colocar em risco todo o processo. Então as medidas econômicas nossas têm que ser mais ágeis, tá certo? Tem que ser mais forte, porque ele, se não fizer isso daqui, vai gerar o quê? A instabilidade dele, tá certo? O que é a instabilidade dele? A instabilidade que eu falo é a instabilidade de ele ter
de poder perder, inclusive, o cargo. Então está aqui, ó. Então a instabilidade está aqui, tá certo? E isso aqui cria o quê? Gera todo um problema aqui embaixo, que pode ter a falência pela questão da recessão e a questão, inclusive, da questão social. Então, se a esquerda, a centro-esquerda tomar, por exemplo, o governo hoje, tomar que eu falo assumir, tiver novas eleições antes de 2 anos, por acaso tiver eleição antes de 2 anos, tá certo? E for ganhadora, na realidade, que a chance não é ruim, presta atenção, chance não é ruim, tá certo? Em relação a isso, hoje, tá? Então, você tem uma possibilidade de ter manifestações e polarização, tá certo? E aí nós temos aí uma priorização dos riscos, aonde os 58 fica no amarelo e os 2 principais ficam aqui, ó. Tá certo? Quer dizer, eu priorizando a vida, que é um ponto crucial, eu tenho que tratar o que primeiro? A recessão, que eu tenho que colocar dinheiro para poder segurar a recessão, fazendo o meu foco na vida, obrigatoriamente. O segundo que eu tenho que tratar é verificar o quê? O nível meu de estabilidade do governo, tá certo? Se eu tratar a recessão automaticamente, esses 2 aqui de baixo, que é o 661, eu já, por manobra, por estratégia, eu já derrubo estrategicamente falando. Se eu não tratar o da recessão, esse aqui acontece e esse aqui de baixo, que é o da instabilidade social, acaba acontecendo. Então eu tenho 2 aí que são um sincronismo básico, tá certo? Então, essa era a visão que eu queria dar para vocês do risco político e das suas consequências, ou seja, dos 5 riscos que nós montamos e o sistema dá essa ideia para vocês claras, qual é? É que eu tenho que estar tratando, na verdade, uma visão mais realista, uma visão focada, na verdade, em relação à vida, focada em relação a atitudes de contenção, para que, na verdade, eu consiga achatar a curva. A economia eu tenho que tratar colocando dinheiro e tirando da questão da venda de títulos, na verdade. Que o Banco Central já falou que tem que fazer isso aí também. Não só o Banco Central, como o próprio Armindo Fraga e etc. Então isso faz parte do processo que tem que ser feito, certo? Não tem jeito. Esse é o ponto crucial que eu queria conversar com vocês e falar com vocês. Vamos ver as perguntas aí agora, aí, por favor. Apenas complementando aqui, o Roger respondeu lá, quando você respondeu para ele. Obrigado pela resposta, professor. Ao que parece, o novo ministro da Saúde, Nelson Teix, é a favor do uso de tecnologias de georreferência para o controle da pandemia. Ocorre que, alguns dias atrás, a PR vetou o uso de celulares para uma proposta similar vinda do gabinete do ministro Marcos Pontes. Temos que aguardar os próximos capítulos para ver como isso irá se desenrolar. Isso é verdade, mas quem inventou isso daí foi o próprio presidente da República, né? Infelizmente. Isso é verdade. E tá o certo. Robson, em relação ao poder econômico da China, vi uma matéria de um jornal do leste asiático onde mostrava a indignação do governo de Taiwan com as declarações da China continental de que o Covid foi um ataque biológico partido de Taiwan contra os chineses. E essa declaração recebeu o apoio do diretor-geral da OMS, do diretor-geral da OMS, Sr. Tedros Adhanom. Concordo contigo, professor, de que o poder econômico chinês tem um peso global. Não, claro que tem. E esse negócio também de ter a guerra química tal, pode até ser verdade, mas a gente não tem que ter prova para isso, né, senhores? Eu acho que fazer a teoria da conspiração é muito fácil a gente só falar, mas tem que provar, né? Ficar na teoria da conspiração num momento desse de crise é muito complicado a gente estar falando isso daqui. E mexe com o xadrez geopolítico do mundo como um todo. Eu acho que é temeroso um país tomar uma atitude dessa e falar. Eu não concordo com isso. Tem que ter uma base de dados, tem que ter fato, tem que ter uma comprovação, tem que ter evidência muito clara para isso. Tá certo? Ficar no acho o quê, penso o quê, o achômetro, pegar a coisa do passado, é comunista, esquece. Estamos em outro mundo, o mundo é globalizado, o mundo hoje é interconectado, nós estamos no século XXI, ponto. Então, a cabeça é outra. Eu sou de outra geração, mas temos que estar toda vez se inovando, tá certo? Mas o que eu queria dar de recado para vocês temos que usar a tecnologia só a favor, temos que usar esse ferramental para entender esse contexto. Vocês viram que nós estamos aí, na minha posição, no imbróglio
relativamente grande agora, vamos ver os próximos capítulos, tá certo? Creio eu, na minha experiência, na minha prospectiva de cenário, se o governo não fizer uma mudança, diria eu, radical de atitude, teremos problemas sérios pela frente, tá certo? Então não vejo com bons olhos aí a atitude, porque nós precisamos de uma liderança numa época dessa, tá certo? E é esse a questão política nossa. O risco político nosso está alto. Eu venho escrevendo na revista nossa já há algum tempo, aí, esse é o 10º artigo que eu escrevo, que o nosso risco político é alto, tá certo? E que tem que ter a coalizão. A coalizão, senhores, né, não é você fazer propina, não. Nós temos que fazer a coalizão, a união agora, e a moeda de troca é uma só. É a nação brasileira. É a nação brasileira. Tem que já falar, senhores, a nação brasileira está em jogo. E joga isso abertamente. Eu duvido, se jogar abertamente, tá certo? Que os nossos respectivos deputados não ficarão sensíveis a isso e não vai ter pressão popular para isso. Duvido, tá certo? Então tem que saber jogar. Tem que saber jogar. Quem ganhou a eleição, em todos os sentidos, não pode ser anjo, tá certo? Não vou falar aqui o que eu costumo falar para a equipe, né? Não pode ser, na verdade, santa, né? Uma área onde só tem pessoas aí muito maduras, tá certo? E espertas demais. Então tem que estar esperto, tem que estar ligado, tem que saber o que vai fazer. Uma pergunta a mais? Não, só o pessoal dando parabéns. Ok. Muito bom, senhores. Então eu mostrei para vocês aí que o risco político, vocês como gestores de riscos, tem que estar pilotando, tem que estar monitorando. Isso aqui é inteligência, tá? Isso é uma parte da inteligência. Tem que ser feito. Tá claro? Tem que ser feito, tem que ser estudado, poder estar colocando isso claramente e de forma muito firme. Então, senhores, agradeço aí a posição de vocês, agradeço aí a gentileza de vocês, agradeço aí o tempo de vocês e a paciência de vocês. Espero que tenha sido útil aí eu passar esse feeling nosso aí, a percepção nossa, tá certo? E espero que estejamos aí juntos e unidos aí nos próximos 90 dias, que passaremos aí os próximos 90 dias aí ainda vivendo aí a nossa pandemia. Ok, senhores? Mais alguma pergunta? Senhores, muito obrigado. Eu vou fazer sempre um webinar aí por semana, tá certo? Esse vai ser nosso toque aí. Como eu estou no grupo de risco, estou aqui em casa quietinho, bonitinho, sem sair de casa, tá certo? Então fiquem também direitinho. Até mais, pessoal. Muito obrigado, hein?